Sejam todos muito bem-vindos a mais um Se Liga Cidade. Para mim, em Arabá, é um prazer poder estar dentro da sua casa mais uma sexta-feira, levando informação com qualidade, profissionalismo e ética. O nosso programa de hoje está imperdível. Temos duas entrevistas um tanto quanto interessantes. A primeira é com o presidente da OAB e candidato à reeleição, Rodrigo Ayache, que veio até os estúdios do Se Liga Cidade falar sobre por que deve ser reeleito e quais foram as suas ações durante a sua gestão na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Seccional Acre. E também temos uma entrevista exclusiva com o vereador Zé Lopes, do Republicanos, que falou sobre como ele pretende atuar enquanto vereador da capital acreana. É logo depois dos nossos comerciais. Se liga! O Rodrigo Ayache é presidente da OAB aqui no nosso estado e veio aos estúdios do Se Liga Cidade falar um pouquinho sobre a forma com que a sua gestão acolheu e tratou as mulheres advogadas do nosso estado, assim como falou sobre o processo de inclusão dos jovens advogados e também sobre a transparência de como que a ordem conseguiu lidar com tudo nos últimos anos. Se liga! Estamos agora com o doutor Rodrigo Ayache, ele que é presidente da OAB e também candidato à reeleição, que veio até os estúdios do Se Liga Cidade conversar conosco e falar um pouco do trabalho que foi desempenhado durante a sua gestão na presidência da seccional da OAB aqui no Acre e também dizer quais são as suas principais proposições no que diz respeito a um próximo pleito. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Se Liga, é um prazer tê-lo aqui conosco. Por favor, pelo convite. Meu nome é Rodrigo Ayache, quem não me conhece, estou na presidência da OAB, sou candidato à reeleição e vai ser uma alegria poder contribuir com o programa, bater um papo, trocar uma ideia. Claro. Rodrigo, o senhor agora já começou efetivamente as eleições da OAB mais ou menos há uns 10, 12 dias, desde os registros das duas principais chapas. E desde então começaram-se diversas conversas, de fato a política começou e a gente está vivendo um momento muito político no nosso estado como um todo e obviamente a OAB, que é a Ordem dos Advogados, também teria o seu momento de estrelar uma eleição dentro de um período tão intenso no nosso município. E para começar, eu acho interessante a gente falar sobre o fato de o senhor ter dentro da configuração da sua chapa, sua vice-presidente, uma mulher, que é a doutora Thaís, uma advogada criminal. E também gostaria de perguntar como que foi esse trabalho nos últimos anos da OAB no Acre no que diz respeito à valorização e à inclusão da mulher advogada dentro do nosso estado. Porque a gente sabe que as mulheres advogadas, em especial as mulheres que atuam na área criminal, elas têm diversas situações que elas acabam enfrentando desde a delegacia até mesmo dentro de um próprio tribunal do júri. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Com toda certeza, é uma alegria poder falar sobre esse assunto que para mim é muito caro, é muito importante. Né? E na prática nós temos trabalhado em prol da mulher advogada. A gente tem uma composição paritária, você disse que eu tenho uma vice-presidente, né? Eu chamo a Socorro, que é a atual vice, de co-presidente, é uma pessoa que governa comigo, e a Thaís também, com toda certeza, será uma co-presidente e vai ajudar muito a transformar ainda mais os destinos da advocacia acreana. Nós temos uma pauta voltada para a mulher advogada, e notadamente para o empoderamento da mulher advogada. Perfeito. Você ter uma ideia, pela primeira vez na história da OAB Acre, nós temos uma mulher no FIDA, uma mulher que é vice-presidente do FIDA, que é o Fundo Interinstitucional de Desenvolvimento da Advocacia, um cargo nacional de muita relevância. Pela primeira vez na história da OAB Acre. Pela primeira vez na história da OAB Acre, nós temos uma mulher representando a ordem no Conselho Nacional do Ministério Público. A doutora Elcin, que está lá. Perfeito. Pela primeira vez na história da OAB Acre, nós temos uma mulher coordenando, sendo coordenadora do CONCAD, que é um órgão nacional que reúne todas as caixas de assistência no Brasil, entendeu? Cargos relevantíssimos. Temos pela primeira vez na história uma mulher presidindo uma comissão nacional, uma criança presidindo uma comissão nacional. Isso demonstra o como nós temos trabalhado para valorizar a mulher advogada, para empoderar a mulher advogada. Nós aumentamos, por exemplo, o valor do auxílio maternidade para as mulheres que eventualmente fiquem grávidas, né, que elas possam, elas tenham esse aumento, esse incremento no auxílio maternidade, né? Conseguimos aumentar isso. Aumentamos o auxílio em caso de violência doméstica
E fizemos uma gestão realmente voltada para a mulher advogada, porque Onde a mulher tem espaço para crescer. Onde tem espaço. Pra você ter uma ideia, Ian, não é que eu estou falando de coisa prática. Vir com discurso, dizer que defende essa pauta é muito fácil, né? Mas passar muito tempo aí sem fazer nada na prática, eu te dei diversas ações que foram feitas na nossa gestão e que de fato impactam na vida da mulher advogada. Eu te dou um outro exemplo aqui. Nós somos uma das poucas seccionais, eu creio que só tem 7 no Brasil, que criaram um regramento, né, uma resolução nossa, que trata de listas para o 5º Constitucional, né? A OAB e o Ministério Público, eles indicam pessoas para compor os tribunais. 1/5 dos tribunais é composto por membros do Ministério Público e por advogados no notório saber jurídico, né? E nós, de maneira inédita, né, são poucas seccionais no Brasil, estabelecemos que essas listas têm que ser compostas paritariamente. Perfeito. Paritariamente. Então, isso vai dar espaço para a mulher advogada. Entendeu? Isso é, na prática, defender a bandeira da advocacia feminina, fazer com que a advocacia feminina seja empoderada. Te dou um outro exemplo. Nós encaminhamos recentemente uma lista para a junta comercial. Essa lista foi votada pelo nosso conselho e essa lista era composta por 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, 4 eram mulheres e 2 eram homens. E as três pessoas que foram indicadas para uma vaga de titular eram mulheres, e na vaga de suplente, uma mulher e 2 homens. Na gestão passada também foi indicada uma lista dessa. Para você ter uma ideia, 100% das pessoas que estavam nessa lista eram homens. Então, a gente demonstra na prática, através de exemplos, através de fatos, que a gente cuida da mulher advogada, que a gente quer fazer com que essa pauta avance, entendeu? E eu acho que, muito mais do que palavras, ações, elas valem mais. Postas em prática, né? Vale ressaltar também que, se o senhor me permite fazer o comentário, a doutora Thaís, que está concorrendo à co-presidência, como o senhor falou, junto com o senhor, ela também é presidente da Abracrim, Sim, que é a Associação Brasileira de Advocacia Criminal. Perfeito. Thaís é uma pessoa fantástica, né? É uma pessoa muito competente. Ela é presidente da Abracrim, a Associação Brasileira de Advogados Criminais, aqui no estado do Acre. Ela é professora, ela é tribuna do júri, advogada criminalista. Fizemos ontem um evento com os advogados criminalistas, colocamos lá mais de 60 advogados, e ela foi simplesmente aclamada porque é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa que advoga, que está todos os dias no balcão, lá lutando pelo direito dos clientes, é uma pessoa que vive na prática as dificuldades pelas quais um advogado e uma mulher advogada passam, entendeu? Então, Thaís é a pessoa certa para poder figurar como co-presidente, porque ela vive na prática essas dificuldades, né? O senhor falou também dessa questão, o senhor tocou num ponto muito importante agora, que o senhor falou que a Thaís, ela vive a advocacia, que ela vive na prática. E eu acredito que é muito importante, inclusive, em falar que os advogados que estão compondo a chapa com o senhor, porque vejam só, embora o doutor Rodrigo seja o presidente, ele não é a única pessoa presente dentro da chapa. Existem diversas pessoas que vão estar atuando, que vão estar ajudando, e é válido ressaltar que essas pessoas, elas possuem uma vivência na advocacia, porque uma coisa é você ter uma OAB, uma outra que é a carteira da ordem, você passar no exame da ordem, uma outra coisa é você, de fato, advogar, viver a advocacia, entender quais são as reais necessidades de um advogado. E isso é muito importante. É muito importante. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis ser advogado, né? Eu sou advogado desde sempre. Desde o primeiro dia que eu saí da faculdade até hoje, vou morrer advogado. E o nosso time é composto de gente que advoga, que está na lida do dia a dia, gente que tem experiência de ordem, como, por exemplo, o Marcos Vinícius, que foi 2 vezes ex-presidente, foi secretário-geral da OAB, foi o primeiro presidente da Comissão da Jovem Advocacia, né? O Carlos Lamas, que é um cara também que militou muito no sistema OAB. E a gente tem um time muito competente, nossa chapa é composta de pessoas valorosas, de pessoas que já entregaram muito para a advocacia e que eu creio que vão entregar muito mais. Um outro ponto que eu acho válido dizer, na verdade, é lhe questionar, é sobre a questão da inclusão. Como que a advocacia, como que a Ordem dos Advogados aqui no Acre lidou com essa questão da inclusão dentro da advocacia? Porque, veja só,
muitas pessoas que estão começando a carreira jurídica acabam sentindo-se intimidadas, sentindo-se numa coisa, porque querendo ou não, é um mundo novo. A faculdade ela não te prepara para ser um advogado. A faculdade ela te prepara para você ser um bacharel, você passa numa prova e eventualmente você se torna advogado. Mas como que funciona essa questão, e como funcionou, na verdade, na sua gestão, essa questão do acolhimento da OAB em todos os cenários? Acolhimento e inclusão eram dois pilares, além da transparência, que nós adotamos como guias, como vigas mestras para a gente poder tocar a gestão. Né? Quando nós concorremos à presidência em 2021, eu percebi que havia uma distância muito grande da instituição e dos advogados, que havia um abismo. Né? E, de certa forma, eu entrei lá na ordem e tentei diminuir essa distância, aproximando o advogado, trazendo o advogado para perto, sendo muito acessível, ligando para o advogado. Até estão tirando chacota aí, que colocaram um meme aí agora na campanha, dizendo que tem advogado que é tolo porque vai votar na gente porque recebeu um telefonema no dia do aniversário. Né? Gente que havia sido esquecida, que nunca foi lembrada e que a gente tem tentado incluir na ordem. Entendeu? Então, eu falei com muita gente, Ian. Eu estimo que eu deva falar com grande parte dos advogados, né? Hoje somos quase 4.000 ativos, né? Boa parte desses advogados, pelo menos uma vez por ano, através de ligações, mensagens, para fazer com que ele se sinta em casa, para que ele tenha certeza que a OAB é a casa dele, entendeu? Então, esse trabalho eu fiz questão de fazer, e se eu conseguir fazer com que os advogados tenham a convicção, né, isso dentro do coração deles, que a OAB é a casa deles, eu vou me dar por satisfeito, né, e entendo que isso vale muito mais do que qualquer tipo de obra, porque é algo que envolve sentimento, é algo que envolve emoção, entendeu? Então, a gente fez isso durante a gestão. Dá muito trabalho, mas... Eu faço ideia, eu já ia perguntar, com a média de tantos advogados assim, ter que entrar em contato para parabenizá-los, mas é interessante porque, de fato, faz com que a ordem se posicione de uma maneira, nós não somos só uma instituição que está aqui para te cobrar uma anuidade, nós somos uma instituição que a gente se importa com você. Sim. E a gente está aqui por você. Sim, essa é a ideia, entendeu? Apesar de dar trabalho, é um negócio que me dá muito prazer, porque... o advogado se sente assim incluído no sistema, se sente lembrado, a gente quer fazer questão... Faz parte, né? Faz parte, entendeu? Esse é o sentimento que eu acho que mais importa, o sentimento de pertencimento. Né? Ontem, na reunião da advocacia criminal, houve alguns depoimentos, mas o que mais me emocionou foi um de um colega que disse que quando vai à ordem, ele se sente em casa, se sente parte da ordem, se sente incluído e acolhido. Então, para mim, isso aí é a maior satisfação que eu tenho. Né? Eu já fiz muita coisa nessa gestão. Por exemplo, a gente inaugurou ou restaurou, incrementou vários espaços, quase 2 dezenas. Na minha gestão, nós fizemos o Clube da Advocacia, mas eu troco todos esses feitos, né? Essas obras, pela certeza de que os advogados sabem que a OAB é a casa deles, entendeu? Né? A palavra diz que as coisas materiais, palpáveis, são passageiras, mas aquelas que a gente não vê, elas são eternas. Então, perfeito. Eu acho que essa mudança de mentalidade, essa mudança de pensamento acerca dessa questão de pertencer, eu acho que ela é muito importante, vale mais do que qualquer outra coisa, porque quando ele precisar de alguma coisa, ele vai saber que na OAB ele vai ter suporte, que ele vai ter ajuda, que ele pode contar com quem estiver lá. Eu costumo dizer, né, a OAB, o prédio, ele se chama, ele foi batizado de Palácio da Advocacia Acreana, Dr. Florindo Poeste, que foi um grande advogado, um cara que revolucionou de fato a ordem, né, que me inseriu na ordem. Né? Eu comecei na ESA pelas mãos do Florindo, né? Mas eu costumo dizer para quem eu entrego a credencial que eles não enxerguem mais na OAB como um palácio, porque no palácio tem pessoas que querem ser servidas, né? E na OAB nós estamos lá para servir, para acolher, para abraçar a advocacia. Então, assim, para mim, eu acho que se é que a gente pode deixar algum legado, eu penso que esse aí seja o principal. E é um ponto importante porque até mesmo
os acadêmicos do curso de Direito, porque vejam só, a advocacia também tem a questão da jovem advocacia. A jovem advocacia não são pessoas tecnicamente jovens, na sua grande maioria, mas são advogados que são jovens na profissão. São cerca de 5 anos, se eu não estou enganado, 5 anos, correto? até o 5º ano. E a jovem advocacia promove, por meio da OAB, diversos eventos, cursos capacitatórios que alunos do curso de Direito se fazem presentes dentro da OAB já durante o seu processo de formação. Então, a gente já consegue também perceber e ver diversos depoimentos de alunos falando dessa questão de acolhimento, dessa questão de introdução da OAB na vida das pessoas de uma forma mais efetiva, e eu acho que isso que é realmente o mais importante. O senhor falou de uma outra situação da transparência. Eu acho que transparência, quando a gente administra, quando a gente lida com recursos que não são pessoais, eu acho que é muito importante. Se a gente perguntar sobre a transparência da OAB na gestão do Dr. Rodrigo Ayashi, o que eu encontro? Encontra um portal totalmente reformulado, não existia um portal da transparência, nós fizemos um novo portal da transparência, no qual são consignadas todas as despesas e todas as receitas, e as despesas são discriminadas de maneira analítica. O advogado sabe onde o dinheiro da anuidade dele está sendo investido. Perfeito. Sabe onde está sendo gasto. Então, a gente fez questão de mostrar para o advogado onde o dinheiro está sendo gasto, para que ele saiba que, de fato, esse dinheiro está sendo investido em coisas que são revestidas para a advocacia. Né? A gente fizer um comparativo do que se gastava com passagens aéreas em gestões anteriores, é um absurdo, entendeu? Então, a gente faz questão de mostrar para o advogado, porque a gente não tem medo de dizer que a gente está investindo o dinheiro da advocacia para os advogados, entendeu? A gente não aumentou a anuidade durante 3 anos, né? A gente pegou uma casa deteriorada, a gente vai demonstrar isso ao longo dessa eleição. A gente reformou diversos espaços na OAB, a gente está terminando de reformar a casa, a gente pegou funcionários sem ter reposição salarial, nós demos isso, e nós fizemos tudo o que fizemos sem aumentar a anuidade. Isso demonstra o zelo que nós temos pelo dinheiro público, pelo dinheiro dos advogados e também esboça a boa administração. Sim, e assim, além da questão financeira em si, o nosso portal ele traz diversas coisas interessantes. Nós fizemos vários compromissos em 2021 com a advocacia criana, né? E nós tínhamos um plano de gestão, esse plano de gestão a gente chama de compromisso. E tudo que nós executamos em relação a esse plano de gestão, bem como em relação a outras questões, estão lá no nosso portal da transparência. Se o advogado quiser ver, ele vai lá, ele pode entrar numa aba lá, execução de projetos, ele vai ver todos os projetos que foram executados. Né? Fizeram até uma fake news contra a gente, dizendo que a gente executou tão somente 30% daquilo que a gente se comprometeu. Pelo contrário, execução parcial ou total são mais de 70%. E a gente ainda tem até o final do ano para executar muita coisa, e a gente vai executar, né? Porque a gente tem compromisso, porque a gente fez um pacto com a advocacia criana de bem servir e de trabalhar efetivamente, entendeu? Pelos advogados. Doutor, e o que o senhor espera nessas semanas que ainda faltam para finalizar o período eleitoral da OAB e, de fato, concluir e saber se o senhor vai continuar na presidência ou se uma outra chapa vai assumir? O que o senhor espera dessa eleição? Eu estou muito tranquilo em relação a isso, né? Eu não tenho nenhum tipo de apego a nada. A gente fez um trabalho e a advocacia criana que vai decidir se esse trabalho tem ou não que continuar. Se querem mudança, se não querem mudança. Na minha visão, o outro time representa a vinda daquilo que foi refutado há 3 anos atrás. Uhum. Não sei se é esse o anseio da advocacia criana, né? O time da oposição traz todo mundo que foi tirado da OAB há pouco tempo atrás, e eu imagino que não é isso que a advocacia quer. De toda forma, a advocacia é livre, é soberana, ela sabe fazer suas escolhas, ela não vai ser amordaçada, ninguém bota cangalha em advogado, então eu fico despreocupado porque a nossa advocacia ela é independente, ela é autônoma, e eu tenho certeza que eles vão saber escolher, né? Espero muito ser honrado se a advocacia querendo me escolher
podem ter certeza que serão 3 anos de muito trabalho. E quem me conhece sabe que a gente acorda cedo, que a gente corre atrás, né? E de muito trabalho para honrar essa confiança. Entendeu? E se for de maneira diferente também, está tudo tranquilo. A gente vai torcer pela colega, porque se a colega ganhar e fizer um bom trabalho, vai ser... A advocacia ganha no A mesmo advocacia jeito. ganha, entendeu? O que não pode acontecer, Ian, sabe o que é? É o seguinte, eu aprendi que em política, quando a gente perde, a gente tem duas ações para tomar. Ou a gente compra um sacão de pipoca e assiste as pessoas governarem, as pessoas que ganharam governarem, ou a gente faz uma oposição que seja responsável, uma oposição que critique de maneira contundente aquilo que tem que ser criticado e que elogie aquilo que, ou nem elogie aquilo que não deve ser criticado. O que não pode ser feito é nem uma coisa nem outra, né? E assim, infelizmente, a oposição, as pessoas que perderam o pleito passado, ficaram 3 anos tão somente soltando indireta em Instagram, em Twitter, sem nenhum tipo de crítica concreta, sem nenhum tipo de requerimento para a OAB, sem nenhum tipo de pedido de explicações, não. Passaram-se 3 anos sem nenhum tipo de crítica. E, assim, a gente tem que ter responsabilidade. Perfeito. A gente tem que fazer apontamentos que sejam corretos, que sejam contundentes. Agora, ficar debatendo coisas que são supérfluas através de indiretas em Instagram, eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho muita coisa para fazer. E nem é condizente com a profissão que serve para a defesa. Nem é condizente. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. É sempre um prazer poder recebê-lo. As portas estarão sempre abertas. E eu lhe desejo sorte nessa empreitada política, que o senhor consiga demonstrar todos os seus planos, que o senhor consiga mostrar o trabalho que de fato foi realizado pelo senhor, pela sua equipe, e se a advocacia acreana optar por mantê-lo, que tenhamos aí uma boa gestão nos próximos 3 anos, que provavelmente é a gestão que vai entregar a minha carteira da OAB também, caso eleito. Eu agradeço mais uma vez pelo espaço, é uma alegria estar aqui. Sempre que precisar, estarei aqui para tentar contribuir com qualquer tema que eu possa, né? E quero aproveitar a oportunidade para... acabou que a gente não desejou uma boa tarde, boa noite, ou enfim, não cumprimentou os telespectadores, as pessoas que nos assistem, eu cumprimento a todos. Em especial as advogadas e os advogados acrianos, né? Os quais eu tenho o maior respeito, o maior carinho, e aproveito para pedir que no dia 22 de novembro votem na chapa 7, que é a chapa que vai continuar transformando os destinos da advocacia acriana. O Zé Lopes foi o único vereador eleito pelo Republicanos na capital acreana. E aqui nos estúdios do Se Liga Cidade, em conversa, ele falou sobre as questões de água, esgoto, empregabilidade para os jovens da nossa capital e muito mais. Se liga! Estamos agora com um vereador recentemente eleito, o Zé Lopes, que é advogado, empresário e foi eleito pelo Republicanos, o único que conseguiu ser eleito pelo Republicanos e que está aqui agora para conversar com a nossa equipe de reportagens para que você de casa saiba um pouquinho sobre o mais novo parlamentar, quais são de fato as suas intenções, como ele pretende agir e quem é o Zé Lopes. Então, querido, seja muito bem-vindo ao Se Liga Cidade. É um prazer, vereador, tê-lo aqui em nosso programa e, por favor, se apresente para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do senhor. Obrigado, meu amigo. Eu sabe que é um prazer toda vez conversar com você. Muito obrigado. Quero dar uma boa tarde, uma boa noite para vocês que estão nos assistindo. Agradecer essa audiência maravilhosa aqui da TV Rio Branco, né? Fazer também um elogio para você, que é um jovem muito trabalhador. Eu acompanho o seu trabalho nas alagações, nas andanças aqui em Rio Branco. Então, você é uma pessoa que eu tenho um respeito pelo teu trabalho. Muito obrigado, vereador. Vereador, vamos já direto ao ponto, começando recentemente. Foi publicado, veiculado, na verdade, inclusive o Alerta Cidade, que é parceiro do Se Liga Cidade, fez uma matéria publicando uma foto sobre um famigerado bloquinho, que existiam alguns vereadores nesse bloquinho, como o senhor, o Leôncio Castro, que também já veio aqui, o Moacir, que vai ser convidado a vir aqui, o João Paulo, e vocês estavam tomando um café
E lá, de acordo com especulações, porque tudo ainda é muito especulativo, porque eu não tive a oportunidade de perguntar oficialmente para nenhum de vocês, como eu vou perguntar agora. Estava se debatendo quem que os vereadores iriam apoiar para a mesa diretora na Câmara, que é uma votação muito importante, interna, que é quem decide, quem preside a Câmara dos Vereadores. O senhor pode falar alguma coisa sobre isso? Claro. Ainda não? Como que foi essa conversa? Claro, Ian, assim, primeiro eu vou te dizer que o bloquinho sou eu do Republicanos, o Moacir do Solidariedade, o João Paulo do Podemos e do PSDB são 2. É o Márcio Mustafa e o Leôncio Castro, né? Como nós entendemos que a união dentro da Câmara, ela faz a força, né? Ainda mais quando você tem um partido como o PP, que fez 6 vereadores, o PL e o União Brasil, cada um com 3 vereadores, se a gente não se unir, e eu não estou falando nem aqui da questão da mesa diretora, que é o assunto do momento, né? Claro. Mas ao longo dos próximos 4 anos, para a gente conseguir aprovar algumas pautas que a gente acha importante, votar junto. Então a gente teve já algumas reuniões, né? Todo mundo sabe que essa união ela fortalece a todos nós do grupo e a gente tem a intenção de chegar até o dia 1º de janeiro, que é quando vai ser a posse e a votação da mesa diretora da Câmara, para poder chegar juntos lá e fazer uma escolha de acordo com os nossos propósitos. De acordo com aquilo que vocês acreditam que de fato deve acontecer dentro da Câmara. Que é o melhor para a Câmara, porque todos, não só dentro do bloquinho, mas os vereadores eleitos que eu já tive a oportunidade de conversar, querem uma Câmara Municipal forte, uma Câmara Municipal independente, ativa, que vai fazer o contraponto ao prefeito naquilo que for necessário. Então esse posicionamento é importante para a gente conseguir chegar lá, né? Porque depois da votação, se a gente não tiver um controle sobre os cargos da mesa diretora, a gente vai ficar na mão do prefeito aí pelo menos pelos próximos 2 anos. Perfeito. Vereador, o senhor tem um trabalho de acolhimento social que o senhor já vinha fazendo há muito tempo antes mesmo de ser eleito, antes mesmo de se colocar à disposição nas eleições que passaram agora, o senhor conseguiu ser eleito. E muitas pessoas ficaram se questionando, o Zé Lopes ele vai continuar seguindo nessa questão do apoio social, desse acolhimento que é feito pelo senhor, ou ou não vai mais fazer, ou vai ter isso e terão outras ações, porque muitas pessoas ainda não conseguiram entender com fineza qual de fato é a principal bandeira do Zé Lopes dentro da Câmara Municipal. Ian, até te agradeço pela oportunidade de explicar isso para as pessoas. Eu fiz campanha durante 5 meses com 3 compromissos. Independência, poder trabalhar com o prefeito que ganhasse as eleições, por isso eu não subi no palanque de nenhum dos candidatos, porque eu não posso falar de independência e ao mesmo tempo estar no palanque do Bocalon, ou do Marcos, ou do Jarude, ou do Genilson. Então isso para mim era importantíssimo, né? E eu tenho uma bandeira forte, que é a geração de emprego e oportunidade, Perfeito. Que a gente sabe que é uma carência muito grande, não só aqui em Rio Branco, mas no Acre todo. Muita gente querendo trabalhar, muita gente às vezes pensando em ir embora daqui para melhorar de vida, morar longe da sua família. Então eu quero apoiar as ações da prefeitura que gerem oportunidade para as pessoas trabalhar. Concursos, dentro da iniciativa privada, cursos voltados para empreendedorismo, principalmente para a nossa juventude, que hoje, dependendo do bairro que eles moram, muitas vezes só o que aparece de oportunidade para esse jovem é crime, é coisa errada. Perfeito. Então eu tenho um olhar especial para a geração de oportunidade e da parte que você falou, que é assistência social e também uma forma de ajudar o empreendedor a conseguir vencer essa burocracia. Eu tenho um programa que chama Eu Cidadão, que eu uso os conhecimentos de advogado e como administrador, junto com uma equipe, para levar informação para aquelas pessoas que mais precisam. Então, se a pessoa precisa de um Bolsa Família, de um BPC, que é o benefício da prestação continuada, se você tem um idoso em casa que não pode se sustentar, aposentadoria para aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira sem carteira assinada, quando chega na idade tem dificuldade de conseguir o benefício. Esse programa Eu Cidadão, ele vai continuar. Eu tive que dar uma pausa agora durante as eleições, porque Obviamente. É uma assistência, né? Mas com certeza ele vai continuar e a gente vai fazer mais ações, não só dentro de Rio Branco, como na zona rural e expandir também para os municípios, primeiramente os vizinhos aqui, Bujari, Quinari, Plácido, né, os mais próximos, entendeu? Desculpa. Não, pode falar, perdão. Não, só para continuar, a última ação que nós fizemos do Eu Cidadão foi lá na Baixa Verde, zona rural aqui de Rio Branco. Nós levamos, além de
especialistas nessas áreas de direito previdenciário que cuida dos benefícios, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, um zootecnista, e a gente dá palestra para essas pessoas, no caso eram agricultores familiares. Então a gente deu palestra para esses temas que eles têm dificuldade. Levamos um especialista em instituição bancária para ensinar o que eles precisam para conseguir um financiamento do banco. Levamos um técnico especialista na área de emissão de CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é um documento essencial para que o pequeno produtor ele se regularize, consiga vender sua produção, dentre outras ações, né, que a gente costuma fazer organizado com cooperativas, com associações rurais também. De fato, o nome do projeto já diz o que ele está fazendo. Eu, cidadão, levando cidadania para as pessoas. Perfeito. Zé, um outro ponto, eu acho que também vale a pena ser frisado, é essa questão que o senhor acabou de falar, que é um ponto muito importante, inclusive quando o André Camay, um outro vereador que também foi eleito, esteve aqui, eu comentei com ele que foi sobre essa questão de que muitos jovens estão indo embora de Rio Branco, a nossa mão de obra jovem está se evadindo da capital, está se evadindo do nosso estado por ausência de oportunidade de emprego, pela deficiência na empregabilidade e até mesmo deficiência em questões qualificatórias, não tem como se qualificar como gostaria. O Zé Lopes, enquanto vereador, ele vai tentar trabalhar em consonância com o prefeito para fazer com que os jovens tenham mais oportunidades, porque alguns anos atrás havia uma Secretaria de Juventude que ela foi extinta pela prefeita Socorro Neri, não existe mais, e depois disso os jovens não tiveram mais tantas oportunidades de ingressar no mercado de trabalho, desde a forma precoce lá pelos 15, 16 anos. E o que a gente conseguiu perceber, a gente não pode associar efetivamente porque não tem um estudo que comprove isso, mas o que a gente conseguiu perceber é que o índice de recrutamento de jovens e adolescentes para o mundo do crime nos últimos 6, 7, 8 anos aumentou, e quando a gente abre o noticiário, o que a gente mais tem são jovens e adolescentes que acabam enfrentando um fim trágico porque... Vamos falar que optaram porque aquela era a opção mais viável naquele momento, não tinha uma oportunidade. O Zé vai trabalhar em relação a isso ou não? Com certeza, com certeza. O empreendedorismo, a geração de oportunidades é uma das nossas bandeiras e eu tenho várias propostas para isso. Vou falar uma delas que, na minha opinião, é uma forma de resolver a situação de muita gente, é a questão dos motoristas de aplicativo. Essa é uma nova forma de trabalho que já nem é tão nova assim. Já tem quase 10 anos, né? Ou mais. Isso, só que tem uma lei que já foi apresentada, só que ela não comporta as necessidades. Por exemplo, você chega em qualquer aeroporto do Brasil e você tem um ponto de táxi e um ponto para os motoristas de aplicativo. E aqui em Rio Branco, nem no aeroporto, nem na rodoviária, os motoristas de aplicativo têm um lugar que eles podem parar. Então fica aquela situação meio clandestina, as pessoas acabam não usando, né? Se você pensar que o motorista de aplicativo de carro, ele já está regularizado pela prefeitura, mas o moto Uber, por exemplo, o motorista de aplicativo de moto não está. Ele só pode transportar comida. E tem muita gente, olha, eu concordo com essa tua avaliação, porque nos últimos 5 meses de pré-campanha e campanha, eu fiz uma andança intensa pelos mais variados bairros aqui de Rio Branco, e a verdade é que o jovem não tem oportunidade. Muitos deles, às vezes, conseguem fazer um bico como motorista de aplicativo, mas acabam se sentindo perseguidos pelas blitz da RB Trans, porque é uma categoria que não está regularizada. Então, por exemplo, uma das minhas... dos primeiros projetos que eu quero organizar lá na Câmara é fazer 2 leis, uma para o motorista de aplicativo de carro e outra para os de moto, para dar garantias e direitos para essas pessoas, né? Eu tenho uma proposta também de que a prefeitura tenha seu próprio aplicativo, porque existem prefeituras como no interior de São Paulo, que a prefeitura desenvolve o seu aplicativo, cobra uma taxa menor, uma tarifa que eles chamam, que aqui chega até 25%, se tiver a demanda alta ela pode chegar a 50%, e eles não têm direito, garantia nenhuma, se sofrer um acidente, se ficar doente, eles simplesmente deixam de ter aquela renda. E se a prefeitura desenvolver um aplicativo que vai cobrar 8% do INSS e 5% do ISS, ele em vez de pagar 25%, ele vai pagar 13% e ele vai ter um auxílio doença, no caso de uma necessidade. Se ele sofrer um acidente, ele tem um auxílio acidente também. Ele vai estar contribuindo para a Previdência Social, porque hoje a maioria dos motoristas de aplicativo são pessoas jovens que ainda não estão pensando na sua aposentadoria. Mas e quando chegar com 60 anos, com 70 anos, que não fizeram nenhum tipo de contribuição para o INSS? Quem que vai amparar essas pessoas? Então eu tenho
esse projeto que é uma forma mais rápida. Mas nós temos também outras ideias, como, por exemplo, quando você valoriza a cultura, você gera emprego ali. Cultura, esporte. Isso. Eu fazia uma fala nas minhas reuniões que Rio Branco tem 10 grandes regionais, né? O político que prometer que vai fazer um mercado municipal, uma praça, um centro de esporte, um centro de lazer em cada bairro, ele está mentindo. Mas em cada uma das 10 grandes regionais aqui de Rio Branco é possível. A Baixada da Sobral tem quase 100 mil habitantes. Se fosse uma cidade, seria a terceira maior cidade aqui do estado, só perdendo para Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Então a Baixada da Sobral ela tem um centro cultural Lídia Rames, que de tão abandonado o teto está caindo e foi interditado. Ali era um lugar que você gerava emprego, gerava renda através das costureiras que faziam as fantasias, gerava renda com os vendedores ambulantes que faziam a comida para vender ali e tantos outros profissionais que movimentavam no entorno ali. A questão do esporte também. Quando eu falo da cultura, não é porque eu nem sou um cara que entende muito disso, mas eu estou falando da oportunidade de gerar renda através da cultura, através do esporte. Antigamente tinha muito mais campeonato patrocinado pela prefeitura, para patrocinar equipes, campeonatos na zona urbana, na zona rural, nas regionais. Então eu vou apoiar as ações da prefeitura que valorizarem a cultura, o esporte, o lazer, focando nessa necessidade urgente que nós temos de geração de oportunidade para as pessoas, Perfeito. especialmente para o jovem. Perfeito. Falando ainda nessa questão de geração de oportunidades e falando também do empreendedorismo, o que a gente consegue perceber, o que a gente sente hoje é um centro comercial na capital acreana morno, frio, desaquecido. A gente não, eu, por exemplo, eu sou acreano, nascido e criado no 2º distrito de Rio Branco, e eu me recordo que há uns 10 anos atrás, há uns 12 anos atrás, o centro da nossa capital, ele era mais aquecido. Sim. A gente tinha uma movimentação nessa época do ano, já chegando novembro, começando ali a entrar dezembro, a movimentação para as compras de Natal já estavam fortes, a questão das compras para a decoração, o comércio, brinquedos e afins, era muito aquecido. Só que hoje a gente já não tem mais isso. E o Alerta Cidade foi às ruas e perguntou das pessoas o que elas achavam que estava acontecendo. E o que muitas pessoas questionam e, na verdade, reclamam é da questão de zonas de estacionamento que acabam dificultando as pessoas estacionarem ali e poder fazer algum tipo de consumo, é relacionado à ausência de incentivo fiscal para que os empreendedores daquela localidade permaneçam ali, é relacionada à diminuição de impostos que esses pequenos empreendedores pagam para poder gerar uma renda, porque muitos deles, por exemplo, no Shopping Aquiri, que é o nosso shopping popular aqui no centro da capital, tem pessoas lá que são costureiras. Como é que uma costureira vai começar a trabalhar ali, vai ter que se preocupar que ela tem que primeiro fazer o dinheiro do aluguel, fazer o dinheiro da água, da luz, para depois ela ter uma renda para levar para dentro da casa dela. Sim. Eu acho que essa é uma questão que muitas pessoas precisam começar a avaliar e o senhor como vereador pergunta, é uma situação, o senhor não tem como resolver porque o senhor não é o executivo, mas o senhor tem como fazer proposições, como olhar... Fala, prefeito, a gente consegue olhar para essa situação? É algo que o Zé vai ter uma atenção sensível ou tem outras vertentes que neste momento o senhor julga que são mais importantes? Não. Eu acho que isso aí é prioridade. Geração de emprego e renda é prioridade para a nossa cidade. E o problema lá no centro, para mim, além de tudo isso que você falou, é a questão dos moradores de rua. Tem esse outro detalhe. O que acontece? Olha, na última friagem que teve antes das eleições, eu levei minha noiva Sofia para tomar um tacacá ali no centro. Julho, finalzinho de julho, começo teve de o agosto. último ali, né? Isso. E aí eu fui, rapaz, Ian, era tanta morador de rua. A pracinha tá bonita, tá bem pintada, tá iluminada, mas é um lugar... Estou terminando algumas obras lá para ficar melhor ainda. Tá, mas veja bem, essa questão, olha, a última vez que eu li uma notícia sobre isso, Rio Branco tinha mais de 500 pessoas morando nas ruas aqui da cidade. E nem governo e nem prefeitura estão empenhados para dar uma solução para essas pessoas, né? Na verdade, esse trabalho social, muitas vezes, ele acaba sendo realizado por entidades de assistência social, por igrejas. Então, eu entendo que para o movimento ali no centro, ele vai voltar com uma política que una Estado e Prefeitura, como eles estão se unindo agora para fazer o Natal mais bonito de todos os tempos. Não sei se você viu essa matéria, né? Eu achei interessante porque eu tenho outras prioridades. Eu acho que o Natal é importante, mas tem muito mais coisa para você
focar nesse momento, né? Segurança e infraestrutura, por exemplo. Principalmente a falta de água é um assunto que eu queria falar contigo também, mas A gente já vai falar disso agora. Mas assim, olha, para mim, o governo e a prefeitura, eles tinham que se unir e cadastrar entidades de assistência social que fizesse realmente um trabalho para recuperar essas pessoas que hoje estão morando nas ruas aqui de Rio Branco. Muitos deles são dependentes químicos, têm problemas psicológicos e não é só um atendimento médico ali, eles precisam realmente de uma perspectiva de vida, desintoxicar, fazer cursos, treinamentos, irem para um local adequado e recomeçarem suas vidas a partir disso. Isso aí é um programa de um ano, não de um dia. No mínimo. Né? No mínimo, entendeu? Na estreia do Se Liga Cidade, nós apresentamos uma matéria especial que nós chamamos de Os Invisíveis. Nessa matéria eu trazia a vivência de diversas pessoas que moram em situação de rua e também trazia a vivência dos empreendedores que trabalham ali na praça. A gente conseguiu ouvir relatos de empreendedores que falaram que estão vendendo muito mais por aplicativo porque as pessoas deixaram de ir até a praça, Sim. porque por diversas vezes pessoas em situação de rua iam lá e ficavam peladas, xingavam, cuspiam nas pessoas, ameaçavam com cacos de vidro, com pedras e afins. E aí, quando a gente para analisar de fato um trabalho que é feito em cima disso, o que a gente tem? A gente tem ali o Centro Pop, que foi local que está centralizado no centro de Rio Branco, algo que para mim é um erro. Um local de assistência e de humanização não deveria ser no centro da cidade, mas sim um local um pouco mais distante, para que assim eles pudessem ser acolhidos de verdade. Perfeito. Porque o que acontece? O Centro Pop ele funciona como um local que dá café, almoço e janta. Me perdoe, vereador, mas isso é de longe uma assistência de fato. Isso, na verdade, é uma manutenção do estado de miserabilidade da pessoa dentro da região central da capital. Concordo. Isso não resolve. Sim. Porque a gente precisa, de fato, tratar essas pessoas como seres humanos, até porque se elas forem reintroduzidas na sociedade, vão gerar receita automaticamente, fazendo com que o município também lucre com isso. Então, cuidar das pessoas é mais lucrativo do que simplesmente dar um alimento e dizer que está tendo uma política de assistência. Com certeza. O senhor falou sobre essa questão de água. Água é uma situação tanto quanto complicada no nosso município. Sim. Mesmo agora, a gente chegando na fase final do ano, onde vai começar o nosso inverno amazônico, e os riobranquenses já começam a temer a possibilidade de um transbordamento do Rio Acre, uma nova enchente. Ainda assim, mesmo com o rio aumentando o seu fluxo de água, as chuvas vindo, ainda tem pessoas que não conseguem ter água na própria torneira. É verdade. Ian, eu vou te contar uma história rápida. Claro. No início da pré-campanha, em maio, eu andei muito na parte alta da cidade, Tancredo, Vista Linda, Caladinho, Jorge Lavocá, todos aqueles bairros da parte alta. A maioria já estava com um problema de falta de água em maio. Né? A água chegava... Logo após a alagação. Isso, a água chegava 2, no máximo 3 vezes por semana na casa das pessoas, sem pressão, que não era suficiente para encher uma caixa de água. Né? E as pessoas estavam pagando naquela época R$80 para encher uma caixa de água de 1.000 litros, que não dura nem uma semana. E elas ainda vão ter o cuidado de gastar pouca água na hora de tomar banho ou na hora de lavar roupa. E até mesmo para tomar água também, que também muitas pessoas acabam tomando essa água. É verdade. Já no final ali, na última semana de setembro, a falta de água ela já estava na maioria dos bairros ali da Baixada da Sobral também e em outras regionais da cidade. Naquela época, o caminhão-pipa estava cobrando R$120, não mais 80. E mesmo quem tinha os R$120 para pagar o abastecimento, às vezes não conseguia porque eles não estavam dando conta da demanda, entendeu? Então, assim, para mim a prioridade 1 é água, até porque ninguém consegue passar nenhum dia sem água. Então, eu tenho algumas ideias para resolver isso. Eu vi, olha, essa semana mesmo eu sei que ele estava falando de educação, não estava falando de água, mas para mim a ideia ela é análoga. Né? O governador lá de São Paulo, o Tarcísio, ele fez lotes de 30, 40 escolas, onde passava para a iniciativa privada, construir a escola e gerenciar a escola. E o Estado, ele só ia cuidar da matrícula e do conteúdo programático e do material didático. Da mesma forma, eu acho que se a prefeitura não está tendo condições hoje de levar essa água para a casa das pessoas, tem vários tipos de parceria público-privada, faz um chamamento, chama as grandes empresas que estão nas grandes capitais do Brasil e faz uma divisão. Olha, eu tenho 42 anos, eu acho que você não vai lembrar do que eu vou falar, mas teve uma época, meu amigo, logo que lançou o telefone celular aqui no Brasil, que você gastava R$3.000, naquela época que R$3.000 era 10 vezes mais dinheiro do que é hoje.
E era uma dificuldade, você tinha que esperar 6 meses, tinha que esperar 1 ano para conseguir um plano de celular. E hoje em dia, depois que privatizou, depois de muitos anos que privatizou e tem várias companhias fazendo isso, você vai ali no centro com R$15, você tem uma linha de celular na hora. Então, eu acredito que você fazer uma gestão privada desses serviços públicos é uma forma mais eficiente, mais rápida, e o governo, ao invés de ficar gastando dinheiro todo mês com isso para fazer um serviço precário, ele vai arrecadar imposto em cima disso, combina com o que você falou no começo, ele em vez de gastar dinheiro com isso, ele vai arrecadar imposto em cima disso. Aí a população ela tem uma preocupação. Ah, mas aí quanto que vai custar a minha tarifa de água, porque hoje eu não pago nada. Meu amigo, hoje você não paga nada porque você não tem. E da mesma forma que a conta de energia, ela tem uma tarifa especial para pessoas que são cadastradas no CAD único, para pessoas que recebem Bolsa Família, para pessoas que têm alguma condição de saúde, que dependam da energia elétrica para manter algum aparelho ligado. Da mesma forma, uma companhia de abastecimento de água, de saneamento. Saneamento é outro problema também. É outro problema. A gente convive com doenças do século passado. Tem tanta coisa que a gente ia economizar um dinheiro enorme na saúde, ia melhorar muito a vida das pessoas. Então eu sou a favor, eu não sei se o prefeito ele é a favor disso, claro. Acho que não, mas de abrir essas conversas, trazer a companhia de saneamento, trazer uma companhia... E o senhor se coloca à disposição para fazer essas conversas, iniciá-las? Sim, e não só eu sei que a bancada federal, o próprio senador Alan Rick, ele bate nessa tecla já há muitos anos, para que a prefeitura faça um convênio com os municípios do interior do estado, porque essas empresas elas podem querer pegar Rio Branco, que é a capital, mas não vai pegar os municípios do interior, porque às vezes não é viável. Então você faz um pacote, da mesma forma que as empresas de telefonia. Você junta todo mundo e fala, olha, se para fazer em Rio Branco, tem que fazer também no interior. E aí você estabelece, faz os critérios e permite que a iniciativa privada assuma esse serviço público, faça com que ele chegue até a casa das pessoas e cobre um valor de acordo com a faixa de renda de cada um. Ou seja, o que o senhor está propondo é que haja uma simbiose, ou seja, uma junção do serviço público junto com o serviço privado, ambos trabalhando de uma forma cujo consigam entregar para a população de Rio Branco, para a população acreana, uma coisa tão básica que não deveria faltar na torneira de ninguém, que é água. E esgoto. E esgoto, até a questão de tratamento de esgoto. E principalmente a junção não só da iniciativa privada com a prefeitura, mas a junção do governo do estado com a prefeitura. Perfeito. Eles não estão agora querendo, se juntando para fazer o Natal mais bonito de todos os tempos, como então, eu vi. Por que não fazer a cidade mais cuidada de todos os tempos? Cuidar da população. Então as minhas ideias elas vão muito nesse sentido, Ian. Perfeito, perfeito. Por fim, vereador, a pergunta que eu faço para todo vereador que passa pelo Se Liga Cidade: o que nós podemos esperar do Zé Lopes enquanto vereador em Rio Branco nos próximos 4 anos? Prático, o que é isso? Olha, Ian, eu tive uma campanha que eu considero difícil, porque eu não era candidato do prefeito, eu não era candidato do governador, eu não tive secretarias me apoiando, não tive cargos, não tive terceirizados. O caminho foi mais difícil do que eu acho, do que a maioria das pessoas. Mas, em compensação, eu também não devo nada a nenhum deles. Eu vou passar os próximos 4 anos votando de acordo com a minha consciência, analisando se cada uma dessas ações ela vai trazer benefício para a população. Perfeito. Esse é o meu compromisso. Então, se o prefeito mandar para a Câmara projetos de lei que tenham foco único e exclusivo melhorar a vida das pessoas, eu vou votar favorável a tudo que ele propor. Mas também eu tenho essa liberdade, que eu acho importante, de apontar erros. Eu não sou um cara de brigar, não sou histriônico, né? Mas com certeza vamos analisar tudo que for colocado lá e sempre ter o crivo do que é melhor para a população. Isso para mim é o mais importante. Perfeito. Daqui a 1 ano eu vou lhe convidar para o senhor vir de novo no Se Liga Cidade e a gente faz uma avaliação junto com o senhor do primeiro ano do seu mandato. Vai ser uma satisfação. Querido, muito obrigado. Eu que te Seja agradeço. sempre muito bem-vindo aos estúdios do Se Liga. E é isso. Tá ótimo. Obrigado e uma boa noite para todos vocês.
Está chegando ao fim mais um Se Liga Cidade e de novo eu fico com aquela dorzinha no coração de saber que acabou o nosso encontro, mas calma. Semana que vem estaremos todos juntos de novo, onde traremos mais entrevistas exclusivas e informações que de fato vão fazer diferença na sua vida. Aproveite a sexta-feira, mas como eu sempre digo, com consciência. Então, se liga!